tema que nós vamos desenvolver hoje é o da última ceia, ou da ceia pascual. E vamos ver o que isso tem a ver com o nosso dia a dia, ou se isso já ficou lá no passado. Jesus está com seus discípulos, os 12 inclusive, e ele pega um copo, dizem que é vinho, alguns, outros dizem que é suco de uva. Eu acredito mais nessa última circunstância, porque Jesus fala depois que ele não tomará mais o suco da videira, então dá-me a impressão ser um suco. Agora não vamos discutir se é suco, se é vinho, né? Isso não tem a maior importância em termos de definição. Ele toma um cálice do suco ou do vinho, pega um pão e reparte com os discípulos, e dizem para os discípulos tomarem o suco, que seria o sangue que eles derramariam por Jesus, e que também comessem do pão, porque o pão seria o fortalecimento deles, vamos dizer assim. Bom, o que isso tem a ver com a doutrina cristã? Logicamente, o pão é o corpo da doutrina do Cristo, não um corpo material do pão, mas um corpo espiritual da representação do pão. Por quê? Se fosse um pão apenas como algo material, não chegaria isso até nossos tempos. Como não chegou até os nossos tempos a multiplicação dos pães e dos peixes. Sobrou-se 12 cestos, naquele momento fala-se, e acabou por ali. Agora esse não, esse é algo que persiste. Qual é a doutrina do Cristo? Já é a grande primeira pergunta que devemos fazer. E o sangue? O sangue é a conexão nossa com o Cristo. Então não adianta a gente fazer isso em forma de hóstia, de alguma coisa nesse sentido, porque não é essa representação que o Cristo quer. Não é uma representação material. Ele quer uma representação espiritual. Qual é o grau da nossa adesão quanto à doutrina cristã? Isso que ele quer de nós. Não são os adornos, os ritos, as liturgias. Isso são muito próprios dos cultos pagãos. Inclusive, só para observarmos, sem crítica nenhuma, o stole que está na roupa do padre, aqueles símbolos, são todos símbolos pagãos. A igreja não se separou prontamente do paganismo, porque o paganismo dava dinheiro para a igreja. Não é que ele chegava lá e comprava a igreja, mas a igreja vivia sobre, digamos assim, o pagamento do paganismo. Ela não romperia, até porque também o paganismo tinha uma influência política muito grande. Os papas queriam continuar usufruindo dessa benesse política. Então há uma enxertia, vamos dizer assim, entre igreja e paganismo. E é tão engraçado isso, é tão hipócrita isso, com todo respeito, que diz a igreja que se uma criança morrer sem batizar, ela morre pagã. Mas ela vai ser batizada por um indivíduo que tem o símbolo do paganismo. Então, isso não é estar de acordo com o vinho e com o pão ofertado por Jesus. Isso não é.
Nós devemos, então, repensar isso tudo. Qual realmente é a nossa posição quanto à doutrina cristã? Basta que peguemos um pão, uma taça de vinho e comecemos a ofertar isso para Jesus? Claro que não. É do coração que deve partir toda a nossa reflexão, toda a nossa entrega para a doutrina cristã. Isso é que a gente deve pensar. Do resto, ou de resto, é uma encenação. Uma encenação que não chega ao coração, ao sentimento. Não mudará o homem. A doutrina cristã, ela tem como efeito mudar o homem para melhor. Que Jesus é o embaixador da paz e do amor. Então fica aí para nós essa reflexão, esse simbolismo lá atrás que permanece até hoje. Eu sou cristão, é fácil falar, mas você realmente segue os ensinamentos do Cristo? Ou você prefere os ensinamentos do mundo? Que é mais fácil do mundo. Você vai lá, toma uma hóstia, congrega e está tudo certo. Pronto, fiz a minha parte, domingo em domingo, e acabou. Será? Vou a um centro espírita, de tempo em tempo, escuto uma palestra, tomo um passe e vou embora. E aí, o que você está contribuindo realmente? Tinha um grande amigo meu, o seu Durait, que eu não canso de dizer sobre ele dizia assim: o Papa Passe, esse indivíduo que só quer tomar passe, tem que tomar cuidado para não ficar com barriga d'água. Eu sempre achei aquilo muito interessante por parte do Durait. Nós temos que rever esse conceito da doutrina cristã. O que ela pede de nós? Como é que nós estamos com esse pão? Por exemplo, podemos simplificar a ideia desse pão no sentido de dar um pão a quem precisa dele. A um morador em situação de rua, a alguém que está numa situação muito humilhante. Mas não podemos dar apenas o valor material ao pão, porque não é essa a proposta de Jesus. Tanto não é esta que ele diz: não é apenas de pão que viverá o homem, ou não só de pão viverá o homem. Nós precisamos muito mais do que o que comer, o que beber. Precisamos saber o que pensar, o quanto ajudar. Isso é muito importante para nós. Esse vinho, o suco, como queira, tem que estar nas nossas veias. O cristianismo tem que estar dentro de nós. A todo momento. Erramos muito. Muito. Mas, se não fizermos o melhor, como é que nós vamos caminhar? Então, são situações que a gente vai evoluindo dia após dia. E que não é fácil. A doutrina de Jesus é uma doutrina difícil de se praticar. Porque ela exige dedicação exclusiva da nossa parte. Não tem gente que fala assim: sou cristão das 8 às 16. Depois não. Olha só. Então a gente tem que se vigiar. A gente é, entre aspas, tentado a todo momento de como somos, muito tentado e a querer, desviar do caminho por conta de alguma situação. Eu, por exemplo, nessa reencarnação, eu estou treinando a paciência, porque eu sou o rei da impaciência.
E espero que quando eu desencarnar eu tenha saído um pouquinho melhor do que quando encarnei. Então as pessoas falam às vezes, eu vou ser isso, vou melhorar isso, aquilo outro. Não dá. Sabe aquelas promessas de virada de ano que pula lá 7 ondinhas, já você isso, você aquilo outro. Aquilo é onda mesmo, não tem como. Vamos focar num ponto e eleger aquele ponto para melhorarmos, lembrando-se dessa ceia pascual. Vamos fazer disso a nossa ceia pascual. Vamos fazer disso o pão, vamos fazer disso o vinho da nossa vida. E vamos pedir a Jesus sempre que nos ajude a conseguir aquilo que estamos almejando. Aos nossos espíritos guias, aos nossos anjos guardiões, a todo mundo. Porque eu sou um sujeito que apelo mesmo. Quando a coisa não está indo e eu estou sentindo fraco, eu falo, olha, Deus, não dá. Desse jeito que está aí, eu não consigo. E vocês podem ter certeza que algo é mudado assim que eu penso. É impressionante. Aquilo que dá para mudar. A gente tem que ter o pé no chão também. Não se iludir com a história dos milagres. Essa é outra história complicada. A Gênese, último livro da codificação, fala que milagres não existem, porque se existissem, derrogariam as leis divinas. Eu sou um sujeito que sou cego, tenho uma retinose. Se Deus fizesse um milagre comigo, ele tem mais 6 milhões de cegos de retinose que ele teria que fazer. Senão ele estaria sendo injusto. Ninguém para pensar essas nuances. Deus, eu quero enxergar. A gente não fala assim, Deus, eu e mais 5.999.000 queremos enxergar. Olha como até para pedir nós somos egoístas. Olha que coisa impressionante. Não, Deus é exclusivo. Se ele fosse exclusivo, eu não confiaria nele, porque ele faria algo para um e esqueceria do outro. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, quer dizer, então não combina com exclusividade. Por isso que a ceia pascual é algo geral, que Jesus aplicou a todos, passou a todos os discípulos. Ele não fez isso só ele, pegou lá, tomou a taça e comeu o pão, falou, tá ótimo, isso aqui é uma ligação minha com o Pai, vocês agora vão dormir. Não, ele colocou ali como corpo da sua doutrina todos os seus apóstolos e disse mais. Esse sangue, ou esse suco, significará o sangue que vocês derramarão pelo meu nome. Olha como os apóstolos eram corajosos. Se fosse eu que Jesus falasse um negócio desse, eu ia embora. Jesus, o senhor falou que vai sair, eu vou me esfolar por causa do senhor. O senhor não fica chateado comigo, não, mas eu estou pedindo baixa, tá? Eu não tenho, assim, essa predisposição. Olha, a gente acha que não, mas eram pessoas fantásticas. Essa ceia aí tem um convite da fortaleza do mestre, repassando a coragem, a fortaleza dos discípulos. Olha como é importante. Olha como é um símbolo interessante para a gente ficar forte. No momento que estivermos fatejando, lembrarmos dessa ceia pascual e dissermos, Senhor, dai meu vinho, dai meu pão, eu quero comungar contigo, Senhor. Está difícil, mas eu preciso de ti. Imagina só Jesus na sua amorosidade. Ele vai atender. Volto a lembrar, sem milagres, naquilo que for possível atender. Uma vez eu estava caminhando, no começo da minha cegueira, isso 2001, uma bengala. E uma senhora me parou e disse assim para mim,
o senhor é cego? Eu quase disse, não, eu estou treinando para fazer um papel à noite lá no teatro. Disse, sou. O senhor é cego porque não aceitou Jesus como seu salvador. Ai, meu Deus. Se o senhor for à minha igreja, o senhor voltará a enxergar. Pensei, lá tem um consultório oftalmológico, né? E disse, porque nós temos hoje a corrente de oração para... Eu falei, não gostei da palavra corrente. Corrente para mim não liberta, corrente para mim aprisiona. Mas tudo bem. E o que eu tenho que levar em 2001? O que eu tenho que levar lá para dar essa cura sobre mim? Não, o senhor leva R$50 para o senhor fazer oferta. Eu já fiquei triste, né? Pensei assim, e os que não têm R$50, né? Esses já estão discriminados de Jesus, né? E aí eu falei para ela, vou, sem dúvida. Só pede para o pastor mudar o nome da corrente, chamar conta corrente da libertação do bolso. Porque aí eu vou, aí vai ser algo real, e eu estarei lá sem dúvida alguma. Não estou fazendo ou desfazendo de religião. Eu estou mostrando como as pessoas, às vezes, ingenuamente, entram em certos aspectos sem perceber. Já o Espiritismo não. O Espiritismo mostra de forma muito real, muito palpável. Eu acho isso muito interessante, sem denegrir qualquer que seja aceita a religião, a denominação. Essas, se levadas a sério, todas evocam e representam Jesus. Agora, é importante a gente olhar com olhos de ver essas situações, que são, às vezes, muitas das vezes, aliás, de se repensar. Não estarão à altura de uma ceia pascual. Não estarão difundindo a doutrina cristã. Estarão, talvez, difundindo outras coisas, outros valores, que não a doutrina cristã. Vou fazer uma prece de finalização, agradecendo a todos vocês de coração. Vocês representam uma passagem de Jesus. Onde haja 2 ou mais em meu nome, ali estarei. Então, já somos 5, já estamos o dobro do que Jesus queria. Jesus, Mestre amado de todos os momentos, pedimos muita graça, muito amor, muita humildade, muito carinho para essas almas tão frágeis que somos nós. O Senhor conhece o tanto que nós somos necessitados de Ti. Dê-nos tudo que possa nos dar, que mereçamos, ou por misericórdia, que possamos melhorar a nossa saúde, o nosso aspecto mental, moral e tudo mais. Assim, Senhor, agradeço por mais uma live feita com muito carinho em seu nome. Que assim seja.